Aí, vamos falando juntas? Se você quiser falar da introdução ou falar do primeiro capítulo, tanto faz também. Pode ser. Bom, então vamos lá, né? Então hoje a gente começa o nosso livro, né? Como é que chama o livro? Eu até esqueci de tanto. A regra é não ter regras. A regra é não ter regras. Que a gente fica falando que o livro é da Netflix e não fala do nome do livro. Então, vamos falar um pouquinho da introdução. Então, na introdução, eles já começam, né, com a notícia bombástica que eles foram oferecer a Netflix para a Blockbuster, né? E a Blockbuster virou e falou não, né? Eles pediram 50 milhões de dólares e a Blockbuster falou não. Naquela época, eles eram uma empresa que enviava DVD por correio. E aí, depois daquela reunião, eles abriram capital na Bolsa. Bom, o que a gente sabe é que em 2010 a Blockbuster declarou falência, né? Uma coisa que a gente nunca imaginava, pelo menos eu sou muito da época da Blockbuster, eu amava ir lá e devolver na caixinha, né? Era o máximo, né? Mas tudo mudou, né? Num piscar de olhos. E aí hoje, né, em 2019, a Netflix ela já estava com mais de 180 milhões de assinantes em 190 países, então eles dominaram, né? E aí muitas vezes perguntam para ele, né, como que isso aconteceu? Porque a Netflix conseguiu se adaptar às diversas vezes e a Blockbuster não, né? E aí eles falam muito que eles tinham o que a Blockbuster não tinha, que é uma cultura que colocava as pessoas acima dos processos, né? Enfatizava inovação, então uma cultura realmente trazendo a questão da autorresponsabilidade e focada em alcançar o melhor desempenho com a densidade de talento. Eles falam muito de densidade de talento. Então, é uma cultura de regra não ter regras. Aí já vem um comentário, né, sobre a Erin Meyer, acho que ela começa a falar da cultura da Netflix, né, que é estranha. Então, até quando a gente fala, quando eles mostram, né, nos quadradinhos, uma amostra do que tem, deixa eu abrir aqui de novo, de como que né? Eles têm, por exemplo, como qualquer empresa, tentamos fazer boas contratações. Ao contrário de muitas empresas, acreditamos que desempenho razoável resulta em generosa rescisão. Calma aí, deixa eu admitir aqui a Giovana. E aí tem várias coisas que você lê que até a gente que não está acostumado, né? Na verdade, eles falam a verdade nua e crua. A gente fica até meio impactado, assim, né? Porque, tudo bem, fala que as pessoas estão acima, mas ao mesmo tempo, meu querido, se não... Oi, Gi! Tudo bem? Se as pessoas também não dão resultado, também a rescisão. Então, se você é mediano, medíocre, né? Que é o medíocre, é do mediano, também, tá fora, né? Eles buscam a densidade de talento, que eles falam bastante, eu acho que no capítulo 1 mesmo, né, Aline? Então, aqui, eles falam que eles criam um ambiente onde as pessoas se sentiam seguras para sonhar, falar e correr riscos. Então, a pessoa, ela tem mesmo a atitude do dono, né? Esse de férias também criticaram bastante, né? Diretrizes e controles de férias da Netflix. Não há diretriz nem controle. Também não há diretrizes de vestimenta na Netflix, mas ninguém vai ao trabalho pelado. Lição, você não precisa de diretrizes para tudo. E aí eles criticam, né? Falando, tá, então quando não tem regra, quando fala... Aí é que as pessoas tiram menos férias, né? Porque elas se sentem por aquela coisa, né? Eu vou tirar, o outro não vai. Então, também até onde essa cultura da Netflix é saudável. Falam da honestidade sempre. Só que, assim, apesar de toda a crítica, a Netflix ela tem sido extremamente bem sucedida. Então, os colaboradores, eles falam muito bem, ex-colaboradores também falam muito bem da Netflix. Então, por mais que algumas pessoas criticam esse jeito, né, forte da cultura, mas os números e os dados trazem uma outra versão, né? E aí aqui na introdução fala que sobre o sucesso da Netflix também vem da produção própria, né? Que hoje mais ainda, né? 2019 era muito pouco, mas hoje
muitas produções são Netflix, né? Então, no meio do caminho, criou-se o canal da Disney, perdeu todos os filmes da Disney, mas continua forte, né? Perdeu a Marvel, porque antes tinha na Netflix tudo isso e foi perdendo. E hoje eles investem muito na produção própria deles, né? Inclusive, né, Aline, a gente leu um livro, eu não lembro qual foi o livro, não sei se foi Organização Exponencial, que falava da decadência dos estúdios de Hollywood, né? Que eu acho que a Giovana também já estava com a gente, que falava que mudou completamente, né? Que hoje você é contratado por obra, né? Por serviço que você faz, você não tem mais um contrato definitivo, né? Aí, que mais que fala aqui? Que a Netflix, entrando naquele assunto, é uma empresa na qual mais gostariam de trabalhar, superando companhias como a Google, Tesla e a Apple. Gi, contrato por job. Então, falam muito bem. Aí falam da evolução da Netflix aqui na introdução também, que eles saíram de DVDs por correio para streaming, né? Do streaming de conteúdo antigo ao lançamento de conteúdos novos e originais, que são produzidos nos estúdios externos da Netflix, e do licenciamento de conteúdo dos estúdios externos à construção do próprio estúdio interno, criando os programas de televisão aí super premiados, né? Então eles citam Stranger Things, La Casa de Papel, então são séries, meu Deus do céu, né? A gente nem sabe. Lá atrás, se a gente falasse que ia ser feito pela Netflix ou que não fosse feito por Hollywood, a gente ia falar, é um absurdo, né? Nunca, né? Então, aí depois ele entra sobre um tipo diferente de local de trabalho. Aí ele conta, né, quando ele fundou a Pure Software em 91. Então, como é que foi e como que ele usou o case desta empresa para mudar na Netflix, né? Então, lógico que eles tinham uma cultura ótima, porque eles eram poucos, eles eram uma dúzia de pessoas, e quando eles cresceram, eles perderam totalmente essa cultura. E aí eles questionaram muito sobre isso, né? Então, assim, e por que eles acham que eles perderam a cultura? Porque eles falam que os processos de controle se tornaram tão fundamental para o trabalho que aqueles que eram bons em dançar conforme a música foram promovidos, e talvez as pessoas mais criativas, mais rebeldes, elas não se encaixavam e eles perderam talentos, né? Porque eles colocaram os processos em cima das pessoas. Então, eles fracassaram em não inovar com rapidez, eles se tornaram cada vez mais eficientes, só que perderam a criatividade. E para crescer, eles tiveram que comprar outras empresas que possuíam produtos inovadores, eles não conseguiam fazer isso lá dentro. Então, e ele falava que cada vez mais que criava mais regras e processos, eles tinham que fazer mais regras e processos, né? E a segunda é que daí teve uma mudança de mercado do software, né? Que mudou para a linguagem Java, então tinha que ter uma alteração aí, então foi uma questão de mudança de mercado e eles não tinham essa rapidez. E aí eles falam aqui, né? Se você der mais liberdade aos funcionários, em vez de desenvolver processos que os impeçam de exercer o próprio discernimento, eles tomarão decisões melhores e será mais fácil responsabilizá-los. Então, fala que cria uma força de trabalho mais feliz, né? Então, aí ele dá as dicas. Desenvolva a densidade de talentos. Não vou falar sobre isso, que você vai falar no capítulo 1. Estimule a sinceridade. Então, o que ele fala que faz a diferença. Reduza controles. Aqui ele fala, não tente agradar ao chefe, faça o que você tem que fazer, né? E eles trazem a cultura de liberdade com responsabilidade. Então, esse aqui atrai os talentos de ponta e possibilita o uso de menos controles ainda. E aí ele traz esse aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, né? Mas ele traz esse funilzinho que é realmente um resumo de tudo que ele falou aqui nessa introdução, né? Como se fosse um passo a passo do que você tem que fazer primeiro, segundo e terceiro para você ter esse sucesso.
E ao final da introdução, olha que legal isso. Falam que uma razão para o sucesso da Netflix, a empresa trata os funcionários como adultos. Uma matéria que postaram da Netflix, né? E, nossa, me chamou muita atenção isso, que muitas vezes, isso eu concordo em gênero, número e grau, a gente está tão preocupado em ajustar as regras por causa dos funcionários que a gente sai totalmente, a gente fala muito isso nas empresas, não é o que o funcionário quer ou como está hoje. Qual é o padrão, né? Lógico que daí eu vou contra eles, né? Porque ainda eu falo muito de processo, mas qual é o padrão que a empresa quer? E aí a gente tem que encontrar pessoas que se encaixem, né? Então, na verdade, não é todo mundo que vai se encaixar a cultura da sua empresa. E tudo bem, é normal. Mas a empresa tem que ter muito claro o que ela quer, né? O que seja. Hoje a gente ainda tem muita norma, muita regra, mas qual é a norma que a empresa quer e não que os colaboradores impõem na questão do sempre foi assim, né? Aquela coisinha que parece um telefone sem fio. Era uma regrinha X, mas o outro falou que era isso, e assim vai. Hoje mesmo, eu saí de uma empresa, eles tinham uma regra de horário de funcionamento das unidades. Hoje a gente descobriu que cada unidade está funcionando de uma forma porque se adaptou a cada colaborador. Tipo, como isso? Né? Então, e aí é isso. Aí ele conta que ele procurou uma pessoa para ajudar a escrever o livro, para não ser só uma percepção dele, né? Ser uma percepção de uma outra pessoa que está de fora. Então, e ele conta que o livro eles ligam os pontos a todo momento, que é isso que eles fazem na Netflix, estão sempre ligando e conectando os pontos. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Aí ele fala só da parte 1, né? Que daí ele começa a falar o que você. Ele falou dessa parte 1, né? Então, antes de entrar no primeiro capítulo, ele fala dos primeiros passos para uma cultura de liberdade com responsabilidade. Quer tocar daí, Aline? Perfeito, Cami. Então tá. Então, ele traz naquele funil, na verdade, o que ele vai falar no livro todo, né? Então, a gente vai abrindo e entrando nos assuntos, capítulo a capítulo. E aí a gente começa com desenvolver a densidade de talento, que daí mais para frente, né, seguindo aquele funil, a gente vai fortalecer essa densidade de talento, maximizar a densidade de talento, enfim. Assim vão indo os pontos, né? Depois implementar a sinceridade, aumentar a sinceridade, maximizar a sinceridade, e assim sucessivamente. E aí, nessa parte do capítulo 1, fala que um ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis, que é preciso ter isso com clareza, né? Então, esse é o nome do capítulo, um ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis, e aí ele vai explicando o porquê, né? E ele fala aqui que grande parte dos lucros da Blockbuster vinha de multas, e que essas multas, né, tinham a ver com o modelo de negócio e tal, e que isso não fazia sentido para ele, porque como assim você vai ganhar porque você está fazendo seu cliente de idiota, né? Então, isso era algo que ele via como diferente na Netflix desde o início. E aí, ele questionava muito isso. Será que tem outro modelo de negócio? Será que dá para fazer de outro jeito? E foi assim que, em 1998, eles lançaram a Netflix, que tinha essa premissa de alugar os DVDs. E aí ele fala que tinha 30 funcionários, 925 títulos, e era isso, né? Então, em 1999, o Mark era o CEO, ele assumiu, né? O Reed assumiu, e ele fala que em 2001, com o número de assinantes de 400 mil, então já era um baita de um sucesso, as coisas não estavam indo bem, então veio a crise,
E nessa crise, porque assim, quando tá indo bem, lindo, maravilhoso, sucesso. Mas isso obrigou eles a desligarem uma parte das pessoas. Então, assim, era 1/3 das pessoas que seriam desligadas, né? E é muita gente, e isso mexe com muita coisa. Nenhum gestor vai gostar de fazer isso, de tomar uma decisão assim, mas se é algo necessário e inerente né, à subsistência do negócio, né, sobrevivência do negócio, vai ter que acontecer. E aí ele fala que foi bem difícil, que as pessoas que eles demitiram choraram, bateram portas, gritaram de frustração, mas que algumas semanas depois, por um motivo que ele só conseguiu entender depois também, a atmosfera melhorou bastante. E eles tinham reduzido custos, eles abriram mão, então, de 1/3 dessa força de trabalho, mas o escritório ele se encontrava repleto de paixão, energia e ideias. Então, de uma hora para outra, eles estavam trabalhando muito mais, com 30% menos de mão de obra. E isso foi entregando a eles, e eles começaram a questionar o porquê, porque isso tinha acontecido e tudo mais. E aí ele conta sobre a Patty, né? Não lembro o sobrenome dela, mas... Patty McCord, acho que é. E a Patty foi uma pessoa que ela chegou para conversar com ele, ela era RH, e aí ela chegou com o linguajar de RH, né, falando para ele lá que todo indivíduo deve ser capaz de diferenciar sua contribuição para a empresa, suas aspirações individuais, como chefe de gerenciamento de capital humano, eu trabalharia com você, o CEO, com o objetivo de aumentar o coeficiente de inteligência emocional, de lideranças e melhorar o envolvimento dos funcionários. E ele olhou para ela e falou, é assim que o pessoal de RH fala? Não entendi uma palavra. Se vamos trabalhar juntos, você vai ter que parar de falar assim, tipo, na lata. E isso, eles se tornaram amigos e tal. A Paty ela ficou bravona na hora, ela se sentiu insultada. Mas que isso virou uma coisa que eles começaram a falar, né? Ela disse que até contou para o marido dela, como foi a reunião? Ruim, briguei com o CEO. Mas ele disse que adorou o modo como ela disse exatamente o que pensava a respeito dele, né? Então, ela falou que se sentiu insultada na cara dele. Então, ela foi sincera. E não é fácil ser sincera assim, né? Com o CEO da empresa. Diga, Gi. Sabe que eu fico questionando quando eu li isso aí, né? Porque quando a gente fala muito de liderança, lê os livros de liderança, e na liderança, eles falam que a liderança do futuro, a liderança do pós-pandemia, é esse perfil do líder com escuta ativa, né? Mas o líder tem que ser muito evoluído para ele aceitar a crítica e não olhar o colaborador como um oponente. Perfeito. Imagina que você está contratando uma pessoa, né? A pessoa chega e fala, e assim, ele falou para ela o que ele pensava de uma maneira um tanto grosseira. A gente não tá vendo o tom, né? Texto não tem tom de voz, né? E ela respondeu para ele que se sentiu insultada. Na verdade, tem muito contexto aí, né? Se a gente fosse pensar. Fala, Cami. Eu acho que, na verdade, cada vez mais, esse pessoal novo que está chegando, né, inovador, eu vejo que eles aceitam mais sem se sentir, tipo, eles querem realmente que a pessoa te confronte, entendeu? Que não, porque eu acho que antigamente a gente tinha muito aquela coisa, o chefe falou, né, eu obedeço, e tá aí, ok, né? Então, eu vejo que esse pessoal mais novo não tem. Tudo bem, né? Eu sempre falo isso: falado com educação, tudo pode ser falado, né? O fato é o tom que hoje é falado das pessoas mais novas, né? O quanto que são educados ou não são educados, assim. A gente vê isso muito nas empresas. Eles não concordo, só que nem todo mundo, pela falta de maturidade, consegue se colocar, que não era o caso daí. O caso daí era totalmente diferente, mas me chamou a atenção, Gi, você que falou, é que eu acho que as pessoas não têm mais os mais novos, eu acho que eles não têm mais essa vergonha de
de pegar e falar na lata, sabe? E eu acho que tem uma outra coisa também que pega o gancho nisso, é de pensar numa característica dessa geração. Essa geração, salário não é suficiente para eles. Eles querem um lugar onde eles vão ter um desenvolvimento pessoal. E um desenvolvimento pessoal, ele passa por autocrítica, ele passa por crítica. E as empresas, um dos desafios dos recursos humanos das empresas hoje é reter o talento. E reter o talento passa por isso. Não, e assim, pensem que a gente está falando aqui de um livro bem atual, né, de um dicionário atual, mas que a gente teve esse impacto todo aí na nossa visão também, né, nesse período de pandemia. Tem um outro livro que a gente está lendo que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, e eu estava vendo uma pesquisa não tão atual, mas que falava que antes as pessoas elas tinham depressão com 28 anos em média. E aí você conecta com aquela coisa de, meu Deus, né, 28 anos, a questão de que 30 tem que estar realizado, né? Eu conto, vocês contam, né? Ninguém conta. Mas era isso. E agora não, né? Segundo os dados do livro, que eu tenho que apurar de quando é, mas enfim, não é tão atualizado quanto esse, as pessoas estão tendo depressão com 14 anos. E, gente, isso é muito sério. E daí a gente está falando de pessoas com todas essas questões, né? A gente tá, só para não sair muito do tema, né? Para fechar, assim, dessa questão de saúde mental, né? Que está super em voga e tudo mais, mas que delas já tem alguns problemas como ansiedade, como a própria depressão e tudo mais, e que a gente está falando de um mercado de trabalho que é dureza, e a gente às vezes demora para aprender como é, e daí escuta um feedback, às vezes mal dado por um gestor que não foi preparado, às vezes, né, enfim, num contexto que a pessoa não sabe receber também, e aí que eu acho que, né, o conflito das gerações também, né? Então, eu acho que são uma série de coisas aí que a gente tem que analisar. Só veja uma coisa, você falou essa palavra, feedback. Lembram no livro do AKR que nós tratamos do feedback? Sim. E aparece em todos, no pipeline da liderança também apareceu muito, né? A questão do feedback constante para ir, e falta muito. Agora, sim, eu sei que a gente já saiu do prumo, mas é importante. Eu estou lendo um livro que chama A Fórmula da Felicidade. Quando eu comecei. Olha só, olha pessoas felizes aqui, né? Eu comecei a ler, sabe quando você fala assim, eu vou começar a ler nas férias, eu quero uma coisa bem, né? Sessão da tarde, né? Meu, eu tô amando, porque ele não tem nada a ver com sessão da tarde. É um cara que comprova, ele traz assim os pontos, é muito legal. Depois eu até mando para vocês. Ele traz o que tira a nossa felicidade. E aí, o principal ponto que ele fala, e aí essa questão de cada vez mais depressão mais cedo, é porque a gente sai da nossa configuração padrão. Então, quando a gente nasceu, né, o ser humano ele nasce com uma configuração padrão. O que faz a gente ficar insatisfeito é o olhar ao redor. O fulaninho tem o iPhone, eu não tenho o iPhone, eu quero o iPhone. Então, quando você tem uma expectativa gerada, você tem essa, né? A realidade talvez não isso causa infelicidade. Se você não gera expectativa, entendeu? Você se mantém na sua configuração padrão, não tem por que você ser infeliz. E aí ele vai contando quais são os gatilhos para a gente sempre estar em equilíbrio. A gente não estar com a balança assim. Então, ele fala do medo, ele fala dos pensamentos, ele fala de vários pontos, mas tudo muito embasado, sabe? O jeito Harvard de ser feliz é muito legal, porque eles traz muitas pesquisas, e ele também... Nossa, eu tô amando, mas me satisfez essa configuração padrão, que faz todo sentido, a gente sempre tá olhando a grama do lado. Porque o fulaninho cresceu na empresa, a gente não. Por que não sei o que lá? Você sempre tá buscando algo para ficar infeliz, na verdade. Que legal, muito bom. E a gente trouxe o da Coragem de Ser Imperfeito, eu não li ainda, eu só ouvi ele. E assim, a Brené Brown é maravilhosa, né? Então, gente, é muito essa questão da vulnerabilidade também, né? Essa coisa que você está falando, cara, ela chama de extinção.
a gente está sempre olhando para a extinção. E isso que atrapalha a nossa felicidade. É olhar para a extinção e não porque a gente tem. Perfeito, do que falta, né? É, muito legal. Vamos marcar uma conversa sobre felicidade, que olha, é o tema que vai, hein? Mas enfim, né? Dando sequência aqui, então, daí ele e a Paty conversaram várias vezes, e o CEO da Netflix, né, a Paty conversaram, e eles entenderam que, assim, a Paty, ela olhava para a parte da equipe, das emoções, das respostas interpessoais, e o Reed, ele olhava para números e para algoritmos. E a junção disso seria a densidade de talento. Então, seria o que eles falam nesse capítulo aqui, que é pessoas talentosas tornam umas as outras mais eficientes. Então, descobriram que uma empresa com grande densidade de talento é uma na qual todos querem trabalhar. E pessoas com alto desempenho prosperam, especialmente em ambientes em que a densidade de talento, em geral, é alta. Aquele lance de que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, aquele lance da nossa régua, às vezes a régua está muito para baixo, e aí, putz, é difícil a gente comparar, né? Isso, às vezes a pessoa se sente muito para baixo, enfim. Mas esses pontos são bem importantes. E descobriram também que o fato de estarem rodeados pelos melhores elevou o trabalho que já era muito bom para um patamar totalmente novo. Então, assim, foram para o incrível, né? Para trabalhar com pessoas cada vez mais incríveis. E eles falaram que se você tem 5 colaboradores que são incríveis e 2 razoáveis, o que acontece? Esses 2 razoáveis baixam a régua, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão minar a energia dos gestores, vão reduzir a qualidade das discussões em grupo, vão forçar outras pessoas a se desenvolverem, a desenvolverem maneiras de contorná-los, reduzindo a eficiência, vão levar os integrantes da equipe que buscam excelência a se demitirem, né? Vão levar, né, esses a se demitirem. Vão mostrar à equipe que você aceita a mediocridade, multiplicando o problema. Então, são 5 coisas, assim, que com certeza ninguém quer isso para a equipe. Quem que quer uma equipe que, assim, está desmotivada porque tem uma maçã podre ali no meio? Mas o que acontece? E eu já tive essa experiência, né? A gente, às vezes, demora muito para demitir pessoas. A gente tem, sabe? Eu falo que eu tô aprendendo assim na porrada, assim, né? Que o otimismo mesmo, como empreendedor, a gente é otimista, né? A gente acredita nas pessoas e tudo mais. No ser humano, às vezes não dá, gente. E é isso, né? Quantas vezes você demora para você conseguir encontrar uma pessoa boa e aí realmente, né, pô, valeu a pena e tal, você fica com aquela satisfação. Mas quantas vezes você encontra a pessoa de pronto ali, contrata, assim, de supetão, e daí na hora de demitir, você ainda fica com aquela expectativa de que ela vai melhorar e ela não melhora. E aí isso acaba impactando no todo. Então, o que a Netflix fala é para não ter isso, para demitir as pessoas com facilidade, né, se elas não se encaixarem. Então, vamos lá. Meu primeiro questionamento... Não é mentira, não é o primeiro. Tem muitos, né? Tem muitos. Mas tudo bem, eu acho que ele vai explicar durante o livro, né? Mas o que eu penso? A gente não consegue ter só pessoas prontas, né? Então, por exemplo, lógico, é que eles decidiram pagar ótimos salários, né? Então, eu forço a ter pessoas mais experientes. Mas, assim, eu fico pensando, tá, e a pessoa que é nova, ela é razoável ainda, não pelo comprometimento dela, mas ela é razoável tecnicamente, porque ela precisa de experiência e precisa de treinamento. Os talentos que precisam ser lapidados. Isso, é um talento, mas com certeza ele vai baixar a densidade de talento, porque ele precisa ser treinado, ele precisa, né, dar atenção a ele. Aí ele não tem vez, né? Então eu me questionei. Aí tudo bem. Aí tudo que a gente leu no pipeline da liderança cai por terra, entre aspas, né? Então, mas tudo bem. Eu estou na esperança que ele vai explicar durante o livro. Mas fica a minha observação.
Eu sinto isso também, e até o que eu disse para você no áudio hoje mais cedo. Tá, beleza, mas eles podem pagar os melhores salários. Eles têm uma marca que a marca deles, qualquer um quer o status de trabalhar lá. Enfim, outras variáveis. Mas eu acredito que dentro da nossa realidade, assim, de empresas menores, né, que tem verba menor e tudo mais, entra muito no alinhamento de valores, né? E eu acredito que tem muito a questão do comportamental mesmo, assim, sabe? Que nem fala aqui, próximo tópico, o desempenho é contagiante. Então, essa questão da pessoa mesmo, né? Ela desempenhar, o que é desempenho? Daí você tem que ver os critérios, que é o que ele fala, né? Então, por exemplo, na MIC, a gente colocou como um dos valores a aprendizagem contínua. Se a pessoa não tiver como intuito estar sempre estudando, a pessoa acha que ela fez uma faculdade e acabou, ela não vai poder trabalhar com a gente. Porque Então, ela foi lá. expurgada. Segundo questionamento. Isso não é uma regra? A regra é não ter regras, Camila, dá licença. Então, mas vamos lá, porque na agência também é assim. Então, uma coisa que até a gente está desenhando, a gente está demais, a gente está desenhando plano de cargos e salários, eu estou me achando. Tô sabendo a Bruna disso, que está fazendo. Então, por exemplo, um dos atributos que a gente vai avaliar para a pessoa sair de um consultor júnior 1 para um consultor júnior 3, vamos supor, está linkado com N coisas e uma delas é a capacitação contínua. Então, para ele sair de um patamar para outro, tem as regrinhas lá. Isso é regra. Mas tudo bem, vamos lá. Exatamente, mas assim, aí quando fala aqui, né, da questão, ó, estar relacionado, tudo isso está relacionado a se ver cercado por pessoas talentosas e colaborativas, pessoas que podem ajudá-lo a ser melhor. Então, o que cada um tem que pode passar, né, que pode ser melhor? E daí, realmente, se a pessoa é negativa, quantas pessoas tecnicamente são boas e daí não se encaixam no perfil, pronto, né? Então, acho que tem que quantificar isso, né? É difícil a gente fazer isso só no olho nu. A gente tem a questão do feeling, mas não é o feeling que tem que funcionar. Tem que ser critério mesmo. Pode ser chamado isso de regra, né? Mas nós temos que fazer algo, né? Aí volta feedback. Para uma pessoa melhorar, cadê o feedback? Um feedback construtivo. E aí? Voltamos. Estamos voltando. Não tem como fugir disso, né, Gi? E aí, assim, dando sequência nessa questão do desempenho, que eu tinha dito ali do desempenho contagiante, se você tem integrantes com desempenho razoável, isso faz com que muitos indivíduos que podem ser excelentes apresentem um desempenho razoável. E se você tem uma equipe composta inteiramente por pessoas de alto desempenho, cada uma estimula a outra a alcançar mais. Essa questão da colaboração mesmo é algo que, assim, tem que ser vivida, mas também tem cargos, funções que a pessoa trabalha mais sozinho, né, mais isolado. Enfim, é aquele negócio também da pessoa certa para o cargo certo. Eu vejo que numa cultura da Netflix, de co-criar coisas, de ser inovador, eu vejo que faz sentido, né? Você vai ter que ver várias visões, tem pessoas que gostam de diferentes assuntos e diferentes, vamos falar de filme mesmo, né? Diferentes gêneros, diferentes gostos, para criar as coisas mais incríveis, né? E isso eu tô falando só de uma área, né? Só a criação, mas também tem os departamentos padrões, as outras coisas que a gente sabe. De todo modo, o que diz aqui, né, que um estudo fascinante para demonstrar fala de um estudo, né, da Universidade de New South Wales, na Austrália, conduziu um estudo para mostrar, então, né, como que funcionava essa questão do contágio que acontece. E aí, sem os alunos saberem, algumas equipes incluíram um ator, que é o cara desmotivadão. Então, começa desde a postura, os comentários, né? Fala que é o idiota, né? Que se expressaria com sarcasmo e diria coisas como: você tá de sacanagem. Obviamente, você nunca teve uma aula de administração. E ele seria, então, o pessimista depressivo, que pareceria alguém ali que, né, faria parte do grupo, mas, na verdade, estava ali para injetar negatividade no todo. E eles perceberam que realmente impacta, né? Que os grupos com esse elemento negativo, eles tiveram um desempenho de 30% a 40%
menor do que as outras equipes e que o comportamento desse indivíduo contagiava os outros membros, mesmo considerando só 45 minutos de trabalho em conjunto. Então, imagina trabalhar, vamos pensar num cenário lá de CLT, 40 horas com uma pessoa desmotivada. Com certeza isso mina o ambiente, né? Não tem nem o que dizer. E aí, pensem que, às vezes, a gente trabalhando no formato que a gente trabalha, nós três aqui trabalhamos, que é a distância, né? A gente tem, assim, interdependências das pessoas, mas a gente trabalha cada um no seu quadrado, isso pode ser um tempo até menor, né? Então, pode ser uma mensagem que a pessoa te manda, pode ser uma forma de falar, né? Que te desaponta ali, enfim, uma série de coisas. Mas nem todo mundo é positivo e good vibes também, né? Então... Enfim, tem muito da interpretação, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas é complexo, tem uma série de variáveis aí nesses estudos todos. Eu acredito, né? Mas eu tenho que pensar nos questionamentos que me ocorrem também. E nem sempre o good vibe sustenta tudo, né? Às vezes a gente precisa ter alguém que puxe para a realidade e que faça as pessoas enxergarem o que elas não querem ver, né? É um negacionismo, às vezes a gente não quer enxergar. Até na questão da demissão é isso, às vezes a gente não quer, né? Exatamente. Então, mas eu acredito que na Netflix a quantidade de colaboradores que eles têm, lógico que tem os 100% inovadores lá, a galera de produção, né, toda a parte, mas tem a galera de financeiro, com certeza, né? Tem a galera quadrada, porque tem que ter. Tem que ter a perfis galera. Diferentes. Não tem como só ser... Não funciona, a gente precisa de perfis diferentes dentro de uma empresa. Porque a inovação é um risco também, né? E numa empresa desse tamanho, dessa complexidade, eles têm que ter um controle de risco. Não, Perfeito. outra, a própria Paty e ele são diferentes, que até ele fala aqui, né? Quando eu olho para uma equipe, vejo números e algoritmos que conectam as pessoas e as discussões. Quando a Paty olha para uma equipe, vê emoções e respostas interpessoais sutis que me são invisíveis. Então, já começa por eles. Sim, e daí é isso que eles usaram para formar a densidade de talento, como eles encaram, né? Teria que ser os dois, né? Digamos assim. Tipo, os resultados, mais as habilidades interpessoais, né? Mais ou menos assim que eu interpretei ali. E aí, nessa sequência do estudo, fechando essa questão da negatividade e tal, até comentam que lembro-me de ter assistido ao vídeo de um dos grupos. Você começa com todos os membros sentados eretos, energizados e animados para assumirem uma tarefa potencialmente desafiadora. No final, eles estão com a cabeça sobre a mesa, esparramados. Então, esse efeito aí, como eu disse, eu acredito muito, né? E aí, eles voltam na questão das demissões de 2001, que essas demissões, elas foram realmente algo que impactou bastante, que eles perceberam que tinham um punhado de pessoas na Netflix que criavam um ambiente de trabalho indesejável. E que o objetivo principal deles, né, da Paty e do Reed, juntos, é que eles estavam assumindo um compromisso que no futuro o objetivo principal seria fazer todo o possível para manter a densidade de talento pós-demissões e todas as coisas ótimas que resultaram daquilo. Então, acho que foi muito impactante na época, mas o questionamento é como a gente mantém isso, né? Todo mundo funcionando e tal. Porque as pessoas têm diferentes reações. Por exemplo, o medo pode ter sido um impulsionador. Se você canalizar o medo, a raiva em algo, não, eu vou fazer o melhor porque eu não quero ser demitido, porque se eu for demitido, eu vou arrumar um problema maior. Você pode desempenhar melhor por um período, mas não para sempre, né? Como que mantém isso, né? Foi mais ou menos aí o questionamento. E aí, ele fala que contratariam os melhores funcionários, pagariam os melhores salários do mercado, treinariam os gestores para terem coragem e disciplina de se livrarem de qualquer funcionário que demonstrasse comportamentos indesejáveis ou que não apresentasse desempenho exemplar. E que ele se concentrou em garantir que a Netflix fosse composta por funcionários com o melhor desempenho e a maior capacidade de colaboração do mercado. Então, era isso que era extremamente inegociável, né? Imprescindível.
E aí, essa questão do primeiro ponto, né? Esse é o ponto vital para a fundação de toda a história da Netflix. Então, foi dessa experiência, dessa dor que nasceu, né? Essa questão da densidade de talento. E aí, recapitulando o que a gente falou aqui, seu objetivo número 1 como líder é desenvolver um ambiente de trabalho composto exclusivamente por colegas incríveis. Colegas incríveis realizam quantidades significativas de trabalho importante e são excepcionalmente criativos e apaixonados. E idiotas, preguiçosos, pessimistas ou pessoas gentis com desempenho que não sejam excelente derrubarão o desempenho de todos o que permanecerem na equipe. E aí ele fala, né, rumo a uma cultura de liberdade com responsabilidade. Uma vez que alcançar a alta densidade de talento e tiver eliminado os indivíduos nem tão excelentes, você estará pronto para introduzir uma cultura de sinceridade, que é o do capítulo 2, que a gente vai falar na semana que vem. Ai, eu li até o 3, tá? Só 3B, porque tem 3A e 3B. Aí eu parei de bugar sozinha e resolvi sofrer junto com vocês. Ah, então você já sabe cenas do próximo capítulo. Ele vai falando de um capítulo, de uma coisa por vez, né? Então ele segue naquele funilzinho ali. Então, primeiro ele tá naquela parte inicial, né? O início do funil, o topo do funil. Não, e aqui ele falando, né? Que ele fala das lições do capítulo 1, aí uma delas: idiotas, preguiçosos, pessimistas ou pessoas gentis com um desempenho que não seja excelente derrubarão o desempenho de todos que permanecem na equipe. Não, e você viu que ele fala assim, a pilha do list, colaboravam bem com os demais e imediatamente para a pilha dos mantidos. Isso não é uma regra, ter uma pilha dos mantidos, sabe? Isso é meio cruel, né? Imagina você colocando as pessoas numa pilha, né? Tipo, então, gente, eu tenho 100 pessoas, né? Vou arredondar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho que demitir ele 30, né? 33. Aí, como que eu faço, né? Eu colocar as pilhazinhas, né? Com os nomes. Vou ter que olhar todo o histórico dessa pessoa. E daí, beleza, esse aqui tá ok. Então, esse daqui tá no meio do caminho, vou deixar aqui. Esse Quem daqui... sabe? Esse é o talvez, né? Esse é o sim, né? O excelente, o excepcional é o sim. E daí o não é o tchau, né, amigo? Foi bom te conhecer. Mas quando tem essas demissões em massa, né, que a gente vê muito na indústria, empresas corporativas, no corporativismo ele é assim, roda uma linha de Pareto, lógico, coloca-se o critério, né, qual o critério que vai manter ou não, e é sem, né, sem olhar para trás, porque chega uma ordem que você tem 1.000 colaboradores, você tem que, de um dia para o outro, 300 tem que ir embora. Você não tem muito, você não pode nem sentir com o coração. Às vezes precisa ser racional. A gente não entende muito isso, talvez, porque a gente é empreendedora de uma empresa pequena. Então, talvez a gente tenha esse romantismo que as pessoas não são um número. Eu já fui de empresa que cortava por Pareto... não dá, porque assim, se você envolve o coração tô falando nesse quesito, né, que é demissão em massa, né? Que nunca é agradável, né? É uma coisa que você não gosta de fazer, mas você não pode pensar e tem que, é esse o critério? Então é esse o critério. Você veja que tem que ter uma pessoa, um gestor, que tenha esse lado racional, que não seja... Não pode, não sobrevive, a pessoa se mata. Se mata. A pessoa se mata porque não aguenta. Então, eu não sei. Daí, assim, eu li, né? Li esse capítulo, li os outros, como eu disse. Aí, assim, esse é o capítulo que ele fala desse assunto. Aí tá, mas aí o próximo ele fala sobre reter, mas talvez ele não tenha. Deixa eu até olhar os capítulos mais adiante. Ele não tenha trazido, assim, né? Ele contou como ele fez, e aí ele colocou critérios, inovação, colaboração como critérios para a Netflix. A gente precisa encontrar os nossos, né? Isso é óbvio. Mas não tem uma receita ali, né? Uma ferramenta para a gente conseguir fazer. Então, o encontro, a densidade de talento, é algo que vai ficar na minha cabeça por bastante tempo, né?
Daí, tá certo. Ó, vamos lá, vou pegar o livro, então. Parte 1, então, esse passo a passo não, essa abertura ali do funil. A parte 2, próximos passos. E a parte 3 é técnicas. Talvez nas técnicas tenha essas ferramentas. Eu não fui a fundo olhar, tá? Então, eu também tô curiosa. Mas é porque, assim, né? Continuo com o questionamento. E aí, né? Como que a gente encontra essas pessoas, né? Quais são os exercícios que a gente tem que fazer internos para a gente conseguir, numa função de RH, ser mais assertivo, né? E uma outra coisa, assim, que me chamou a atenção também é que talvez as empresas tenham uma visão muito distorcida do que deixa um funcionário feliz, né? Aí voltamos para a questão da felicidade. Mas olha aqui, ó. Tem uma parte que diz assim: para funcionários com melhor desempenho, um ótimo ambiente de trabalho não oferece um escritório luxuoso, uma academia linda ou um sushi grátis no almoço. Uhum. Está relacionado à alegria de se ver cercado por pessoas talentosas e colaborativas. Pessoas que podem ajudá-lo a ser melhor. E voltamos naquilo dessa geração nova que está muito preocupada com o desenvolvimento pessoal, que não quer saber de mimimi, é menos mimimi e mais desenvolvimento pessoal. Quando cada integrante da equipe é excelente, o desempenho aumenta à medida que os funcionários aprendam e motivem uns aos outros. Perfeito. É bem isso. Isso tem a ver com a cultura, né? Porque a pessoa pode ficar e não tá na questão luxuosa. Eu acho que não é isso mesmo que prende. Eu acho que a pessoa tá indo feliz a trabalhar, né? Sim, não é um dia em pés que agora está na moda. Que vai te prender, entendeu? Ainda mais no caso deles, que a galera ganha bem. Então, se ganha bem, ela tem condição de pagar, né? Uhum. Então, o que move é realmente todo esse envolvimento. E veja bem, eu não quero citar nomes, né? Que não é ético, mas tem empresas que a gente sabe que os gestores ganham um PPR absurdo e que ficam demitindo e usam a pandemia como calcanhar, usam como desculpa. A gente vê isso na realidade, né? E daí você vê o diretor chegando com um carrão novo e eles demitindo, falando em crise. Sim. Então essas coisas não colam e daí não adianta dar de em pés. Uma coisa legal, assim, que a gente até fez um post na Miki falando sobre essa questão do jeito Harvard de ser feliz, né? Sobre a cultura, que o sucesso, ele vem depois da felicidade, né? E não o contrário, como muita gente pensa, né? Quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E isso tá errado. Foi uma coisa bem legal, assim, foi que fala como que a gente pode implementar pequenas ações nas empresas sem ter uma mesa de ping-pong, sem ter, enfim, né, toda aquela questão Google, coisa, assim, né? Da inovação, assim, ó. Não é nem inovação, né? Nesse caso, tipo, eu acho que é muito enganação mesmo, sabe? Escritórios coloridos que são fakes, assim, né? Fake news. Mas uma das questões é pequenas ações mesmo, né? Então, por exemplo, o que a Netflix fala disso de autonomia, né? Então, autonomia para tomar decisões é algo importante. Então, às vezes, o estímulo a pessoa ter bem-estar, né? A pessoa conseguir agregar, né, as coisas, a vida pessoal, né? A flexibilidade mesmo, é algo que é importante. A saúde mental é um desafio das empresas hoje em dia. Acho que é a primeira coisa que deve estar. A primeira coisa do RH, o primeiro desafio hoje em dia é a saúde mental. Sim. E aí, aqui, eles falam sobre essa questão da decisão, né? Não ter regras, essa coisa de você delegar, de você dar a decisão para essas pessoas e eles ligarem a decisão com a inovação. Eles acham que quando você tem mais decisores, né, talentos que decidem, a inovação ela é mais rápida. Que isso, o poder de decisão está relacionado à agilidade na inovação. Eu acho que isso é uma lição.
Então, e outra coisa que eu vejo, né, quando eles falam da liberdade com responsabilidade, né, eu vejo que nem às vezes os colaboradores falam, eu quero ter mais autonomia, eu quero ter mais autonomia. Na hora que tem mais autonomia, eles não estão preparados para a autonomia. Então, tem que ter eu sei porque eu vivi com algumas pessoas aqui na AG, né? A Aline sabe muito bem como a gente trabalha, tipo, você faz a hora que você quiser, como você quiser, desde que entregue no prazo combinado, né? Isso a gente deixa muito, mas muitas vezes eu devolvo, falo, fica tranquilo, eu confio em você. Então, até a Rô outro dia falou, nossa, Camila, agora que eu estou me acostumando a trabalhar com autonomia, porque eu nunca trabalhei com autonomia na minha vida. Então, assim, a gente tem que ter um preparo de todos os lados, na verdade. Eu acho que a gente, que é empreendedor, tem muito isso, esse senso da responsabilidade. Dentro de nós. E que isso é uma característica, né? O empreendedorismo é uma característica. Essa semana eu conversei com a Rô, da MIC, e ela falou isso, perguntou para mim, qual que é uma coisa que você lembra sempre que você tinha desde criança? E eu sempre tive esse senso de responsabilidade. E eu acho que é uma característica mesmo, é você saber, por exemplo, assim, que empreender é você não precisar apresentar um atestado quando você está doente, é você poder levar seu filho no médico sem aquela burocracia, sem precisar falar para o chefe, mas é você saber que você vai ter que trabalhar depois das 8 da noite, é você saber que você vai ter que cumprir prazo. Tudo tem prós e contra. Eu acho Tudo tem ônus e bônus. Isso. E eu acho que, nesse sentido, o nosso ensino, ele não nos preparou para esse momento, a né? escola, ela está completamente defasada. Eu não sei como corrigir a escola. Eu não tenho uma solução para a escola. Mas aí, eu sei que ela está defasada. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente criou, então, uma cultura de comando e controle, de mandar e de executar. E agora, na era do conhecimento, e para a gente isso faz mais sentido. Na era das soft skills. E a gente da parte de serviços, né? Então, a gente está vendo isso bem claramente. É muito isso, né? Então, a gente precisa se policiar em vários sentidos para a gente não trabalhar 24 horas por dia, porque ainda mais sendo empreendedora a gente tem mais isso, né? Mas, enfim, tem toda essa questão das diferenças mesmo. E daí, o que acontece? Tudo isso exige protagonismo. E aí, às vezes, a gente julga os colaboradores como se eles tivessem esse senso de dono, esse espírito, né, o ownership. E, na verdade, muitos têm e muitos não têm. E aí, como que a gente faz, né? Então, enfim, esse é o desafio, né? Alguns nasceram para ser líderes, outros nasceram para ser liderados, e não há mal nisso. Sim, mas de todos os lados, está sendo exigido o protagonismo, né? Porque se você tem autonomia, falando do nosso cenário aqui, assim, né? Esquece as grandes empresas, indústrias e tal, né? Mas falar de conhecimento, assim. Protagonismo, porque é você conectar os pontos, é você conseguir fazer com que você traga um contraponto. Diz respeito a olhar para trás. Isso é uma coisa que lindo isso, né? Eu nunca falei disso, mas eu amei essa frase. Acho que é a Cami, né, que estava nessa parte do Steve Jobs ali. Do Steve Jobs, de você ligar pontos, é você olhar para trás. Você tem uma estratégia até para ligar os pontos. Você não vai ligando, sim, sem olhar. Tá aqui, só para não ficar no vácuo, então, né? Em seu famoso discurso de cerimônia de formatura na Universidade de Stanford, Steve Jobs disse: não dá para ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligá-los olhando para trás. Precisa confiar que eles vão se conectar de algum modo no seu futuro. Você precisa confiar em algo, intuição, destino, vida, karma, o que for. Essa abordagem nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. Então, essa questão de ligar os pontos é dificílima também, mas é combinatividade, né? Você vai juntando ali, enfim, até para não cometer os mesmos erros, né? Por exemplo, no caso aqui da Netflix, engessar a empresa tanto quanto ele tinha engessado na primeira empresa, né? Foi isso que ele não fez na segunda empresa, né? Mas eu gostei, eu tô gostando muito do livro. Eu também, tá tirando da zona de conforto, né? Tá provocando. Tá me provocando, para de me provocar. Que, assim, o que eu mais me chamou a atenção foi isso que eu falei.
da questão do poder de decisão e que isso dá agilidade na inovação. Sim, isso com certeza. Com certeza. Gente, eu preciso ir. Bora, então. Eu tenho mais uma reunião empreendedora que trabalha até meia-noite. Eu achava que você não funcionava de noite, querida. Então, mas agora já estou até me reinventando, entendeu? A regra não tem regra. Descobriram que você estava fazendo reunião às 7, né? Isso, foi exatamente isso. Eu estou cansada hoje também. Eu estava assim, vou descansar, Gi. Não, tá esse silêncio aqui, eu demorei para entrar, porque eu cheguei com a minha filha agora e ela dormiu no carro. Daí eu estava tirando ela, subindo devagar.